perseguição Rio de Janeiro, para a gente poder entender essa cronologia que chama, Isso, né? cronologia. Essa cronologia do que aconteceu no governo Crivella no Rio de Janeiro, você precisa ter esse entendimento. Tudo começou quando uma crise econômica que estava vivendo o Rio de Janeiro, o Estado decretado falência, calamidade, falência, e que ou se gerenciava os recursos, né, o pouco que estava se arrecadando, centralizava de forma que o governo poderia atender o povo, trabalhar em prol das pessoas, pagar o salário dos funcionários, né, da prefeitura, e manter isso tem que ser divulgado no Rio de Janeiro. O prefeito Crivella teve que fazer uma opção. E o primeiro corte que foi feito para economizar em prol do povo foi no investimento de publicidade. E aí, só para deixar os maldosos aqui sem argumentos, quando o senhor retira o valor de publicidade de uma prefeitura, é publicidade de TV. O senhor está tirando ali e, querendo ou não, isso também, o que se investia na Record também afeta todas as emissoras. Igualmente. Então, não foi como foi muito divulgado aí no Rio de Janeiro por muita gente da imprensa do fake news, que ele estava fazendo algo para favorecer a emissora Record, que na verdade não era, que afetou a todo mundo. Ele estava priorizando o povo do Rio de Janeiro, priorizando os funcionários da prefeitura para manter os seus salários, priorizando os serviços para continuarem em atendimento no momento que se tinha pouco recurso, uma crise. Exatamente. Esse foi o primeiro processo da perseguição no início da cronologia. Segundo, a questão do carnaval. O povo do Rio de Janeiro, também pelas fake news que foram rodadas, inclusive por esses responsáveis por escolas de samba, que é uma coisa que a gente tem que deixar bem claro, associado a essa mídia do fake news, de que o senhor não queria o carnaval do Rio de Janeiro por ser evangélico, por ser bispo, estar como bispo licenciado da Igreja Universal, que era uma perseguição religiosa às escolas de samba, quando, na verdade, o senhor estava zelando pelo recurso público, porque é uma injustiça. É mais ou menos assim, só para você entender, você que está em casa, vamos falar o português para você entender. Você vai lá e paga o imposto, o seu imposto. Você compra uma mercadoria com imposto que é destinado uma parte dele para que esse recurso seja administrado em seu benefício, para que você possa chegar num posto de saúde e ter atendimento, para que você possa chegar em um órgão público, ter lá um funcionário competente para poder lhe atender, não com raiva porque o salário estava atrasado, mas com dignidade, por saber que você paga o salário dele. E, de repente, você vê o seu dinheiro sendo utilizado por empresas, reutilizado por empresas que vão lucrar com o carnaval, que vão ganhar mais dinheiro com o carnaval, utilizando o seu dinheiro para custear suas despesas. Então, é isso que o povo do Rio de Janeiro precisa entender, o que foi o que aconteceu, que aí, como diz, né, o senhor prezando pela população, pelo cuidado com o recurso público, o zelo que a gente aprendeu, né, na própria igreja, na própria fé, da gente, poxa, isso aqui é sagrado, isso aqui é o sangue do povo. São os recursos que as pessoas derramam suas lágrimas para poder ter esse recurso aqui hoje para ser administrado. Então tem que ter muito respeito, muito zelo por isso. O que acontece? Daí o senhor tocou no queijo, em outras palavras, de muita gente que comia de muito rato, que vivia ali comendo o queijo que é do próprio povo. E aí começou a confusão, né? A perseguição, porque ninguém gosta de gente justa. Aliás, só quem é justo gosta de gente justa. Sem sombra de dúvida, era um preço a pagar. Então, na cronologia, o início foi aí. Foi. Cortar o recurso da publicidade parecia um desacato a uma empresa que se considera, vamos dizer assim,
uma coisa, a mais importante empresa do Rio de Janeiro, que gera muito emprego, que defende a cidade, que defende o povo, etc, etc, Com etc. poder, né? Com poder. Com poder. Quem é esse prefeito que está chegando aqui agora para dizer não? Que história é essa? Depois do Carnaval, o lucro deles era 250 milhões com as verbas de publicidade. Veja, quando o sujeito faz um show do Faustão, ele tem que pagar o Faustão, tem que pagar o auditório, tem que pagar os câmeras. Lá no Carnaval, não. No Carnaval, a Globo leva apenas as suas câmeras com uma fibra ótica e tem milhões e milhões e milhões de reais aplicados para ela vender como conteúdo para a publicidade. Quer dizer, a verba de publicidade mais o Carnaval, em 4 anos, era 1 bilhão de reais, no momento em que eles precisavam de muitos recursos. Pronto, é o que o senhor falou, o seu irmão disse bem. Era o Bom Dia Brasil, Bom Dia Rio, RJ primeira edição, RJ segunda edição, Jornal Nacional Fantástico. E também a Globo News, o tempo todo. O prefeito é o pior prefeito da cidade, é incompetente, não sabe fazer, é ausente. Mas, olha, não foi só eles que pagou o preço, não. Eu nunca fiquei naquela casa do prefeito, nunca dei uma festa, meu salário eu diminui pela metade. As pessoas dizem, você diminuiu o seu salário pela metade para fazer política com o povo? Não, é porque todos os salários que se relacionavam ao meu, sobretudo daqueles comissionados, também reduziam e davam uma economia de 200 milhões. Nunca comprei uma garrafa de vinho, nunca fiz uma festa. O salário era quanto, né, cara? 30 e poucos mil. O senhor botou para 14. 16 mil, alguma coisa. Com os impostos era até menos que isso. Foi. Mas o fato concreto é que nós todos precisávamos sacrificar. O sacrifício não era só meu, era de todos. A terceira grande controvérsia foram as OS da saúde. As OS são organizações sem fins lucrativos que têm, vamos dizer assim, uma facilidade para ajudar as prefeituras e o Estado, porque elas podem se comportar como empresas privadas. Por exemplo, se você tem que fazer uma campanha de vacinação ou vai enfrentar uma pandemia, uma OS pode fazer contratações temporárias, coisa que o governo tem dificuldade, ele tem que contratar por concurso. As compras também, nossas, elas são com imensas burocracias de licitação. Às vezes a empresa que perdeu, ela vai entrar na justiça. E as OS têm uma facilidade, elas têm um manejo, um gerenciamento empresarial que dá facilidade a elas. Mas tem também, nas despesas que elas fazem, uma taxa de administração. Como eu estava precisando economizar, eu cobrava dessas OS prestações de conta. Num processo com ampla defesa, OS que estavam lá há muito tempo, Viva Rio, Iabas, foram tiradas da prefeitura, mas, eu digo a você, com ampla defesa. E algumas saíram até com decretação de inidoneidade. Uma delas, a Iabas, foi contratada pelo governo do Estado, na época da pandemia, e que foi o grande estopim da saída do governador, uma OS que tinha saído da prefeitura com inidoneidade e contratada no Estado, e foi, eu diria, o epicentro da crise dele. Pois bem, por último, o pedágio. O pedágio pertence hoje aos árabes. O pedágio ele foi construído no Rio de Janeiro há muitos anos atrás, mais de 20 anos atrás, por uma empresa chamada OAS. Essa empresa entrou com metade dos recursos. A prefeitura tinha metade e ela tinha metade. Pela metade dos recursos que ela alocou à obra, foi dado um prazo de 10 anos de pedágio. Quando se imaginava que ia passar de carro naquela ocasião? Se fez um contrato dizendo assim, olha, nós imaginamos que vai passar 40 mil carros. Se passar mais 50 mil, é seu. Se passar mais de 50, você divide com a prefeitura. Se passar menos, a prefeitura banca. Banca para ter 40 mil. Bom, hoje passam 120 mil carros a cada dia ali no pedágio do Rio de Janeiro. Mas os 10 anos já passaram. Sim. Nós temos quase 30 anos agora. De tal maneira que também os reajustes foram muito acima dos previstos. O Tribunal de Contas do município verificou que havia um prejuízo para o município de 1,5 bilhão. Ora, então eu disse a eles, nós não podemos continuar assim. Esse pedágio precisa sair. Fomos para a Justiça. Na Justiça eu pedi que se nomeasse um perito. A Justiça nunca nomeou o perito, mas acabei conseguindo que os vereadores votassem por unanimidade absoluta. Votou PT, PSOL, todos os partidos, oposição, 49 votos a favor, e foi feita a encampação. Imediatamente, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro deu um voto favorável à empresa, eu perdi a encampação, mas recorri ao Superior Tribunal de Justiça, e no Superior Tribunal de Justiça, com um voto espetacular,
do ministro Humberto Martins. Se vocês verem o voto dele, ele fala, ele chega a dizer o seguinte: Jesus vai voltar e o pedágio da linha amarela vai continuar. É uma coisa impressionante. Esse pedágio foi considerado inconstitucional também? Tinha uma batalha jurídica nesse sentido também, por estar no município e ser um caminho obrigatório, vai unir lá a Zona Norte, a Barra, né, a Zona Oeste? Olha, tinha isso também, não na tinha? época que eu era senador, eu consegui derrubar vários pedágios quando não há caminhos alternativos, porque aí você restringe o direito sagrado de ir e vir. Sim. Nesse caso, como há caminhos alternativos, eles ganharam no Supremo. Mas a questão financeira, esse desarranjo desse contrato, que é um escândalo. Eu digo que o pedágio do Rio de Janeiro é o único lugar no Brasil que as pessoas fazem fila para ser roubadas. Elas fazem fila diariamente para serem assaltadas ali. Bom, esses 4 eventos, as OS, o pedágio, questão do Carnaval e a Globo, fez com que houvesse eu diria para você, uma mobilização contra o governo. Os institutos de pesquisa, aqueles que são contratados pela Globo, tanto o Ibope como o Datafolha, criaram essa coisa de 70% de rejeição. Eu fui para o segundo turno, eu tive quase 40% dos votos no segundo turno. Era impossível ter 70% de rejeição, mas era o que eles pregavam. De tal maneira que foram desgastando o governo de todas as formas que precisavam. O governo atual, ele quer governar sem controvérsia. Portanto, mandou uma lei para a Câmara e aumentou o recurso da publicidade para 250 milhões que vai para a Globo. O Carnaval voltou, os recursos do Carnaval, até parecia que não ia ter Carnaval por causa da pandemia, mas voltou os recursos. Voltou também as OS. A Viva Rio recebeu um contrato de 1,5 bilhão, 1,5 bilhão, e voltou o pedágio no Rio de Janeiro. Ele diz, não, quem voltou foi o Supremo. Na verdade, o ministro Fux ligou para ele e disse, olha, você pode manter o pedágio aberto e fazer a manutenção, o que eu fazia, não custa nada aquilo. Ele disse, não, eu não tenho recurso para isso, porque certamente queria que voltasse com o pedágio, já tinha feito talvez aí um acordo com os árabes. O fato concreto é o seguinte, é que ele voltou com esse recurso. Agora eu pergunto ao senhor, os mutirões de cirurgia, que eu fazia operações sábados, finais de semana, eu operei 313 mil pessoas. Nunca mais teve mutirão de cirurgia. As 60 mil cataratas que eu operei, eu operava catarata, 60 mil pessoas operaram catarata. Acabou. O hospital de campanha que eu construí, com 500 leitos, 3 salas de cirurgia, centro de hemodiálise, os equipamentos médicos que eu comprei, a primeira ressonância magnética. Senhor, logo no período que o senhor estava, surgiu a pandemia. Ninguém tinha o que o senhor tinha. Como é que surgiu a ideia do senhor comprar os 20 aparelhos de ressonância? A primeira ressonância magnética do Rio de Janeiro, o senhor que comprou. Foi. Foram 4 navios, 2 aviões. Como é que surgiu? Não, é exatamente isso. O senhor chamou de Arca de Noé. Exatamente isso. Antes do dilúvio, Deus nos deu a inspiração de construir a Arca de Noé. E o senhor lembra bem. Só que, para concluir, o prefeito fechou o hospital de campanha, comprado com esses equipamentos que o bispo Célio lembrou. Eu abri as escolas aos sábados. Sábado, as escolas abriam para as crianças tomarem café da manhã, fazerem reforço escolar, almoçarem, brincarem e voltarem para casa. 20 mil crianças vinham às escolas sábados porque passavam fome em casa, tinham dificuldades, são crianças... Tudo isso fechou, tudo isso acabou. O bispo Célio lembra, 1 ano antes de começar a pandemia, Deus colocou no meu coração que eu precisava comprar equipamento para os hospitais. Então, eu não tinha recursos. Conversei com todos os meus auxiliares e dissemos assim, olha, vamos fazer uma concorrência internacional. Nunca tinha sido feita isso. Por quê? Porque se eu comprar direto no fabricante, eu pago o transporte, mas eu não tenho que pagar o imposto de internalização, porque eu sou município, uma empresa tem que pagar, e eu não tenho que pagar o lucro. Então, em vez de eu comprar uma ressonância, ou um tomógrafo, ou um carrinho de anestesia, ou um respirador, que foi muito usado na época da pandemia, se eu comprar lá fora, o preço vai ser muito mais barato, eu posso conseguir um financiamento, eu dou um pequeno sinal, enfim, eu vou tentar. Tentei conseguir, foi o primeiro município que fez uma concorrência internacional, nós compramos, o bispo Célio lembra disso, quando surgiu a pandemia em 2020,
Nós tínhamos no Rio de Janeiro 800 respiradores, nós tínhamos 2.000 monitores, centenas de carrinhos de anestesia que também têm respiradores, 27 tomógrafos, ressonância magnética, centro cirúrgico, nós tínhamos todos os equipamentos que chegaram. Aliás, eu quero prestar aqui uma homenagem ao atual ministro da Infraestrutura do presidente Bolsonaro, que é, inclusive, pré-candidato a governo do Estado do Rio de Janeiro, ministro Tarcísio, porque ele conseguiu... São Paulo. Governador de São Paulo, me perdoe. O ministro Tarcísio conseguiu, para mim, trazer esses equipamentos de avião com o acordo que ele fez com a Holanda. Porque se eu pousasse na Itália, na Espanha, em Portugal, eles ficavam com os equipamentos. Então, foi feito um acordo com a Holanda, os aviões da TAM paravam na Holanda, ali eles permaneciam, os chineses davam autorização, eles iam à China, a tripulação não descia do avião, o avião era reabastecido e cheio de equipamento, e voltava para a Holanda, e da Holanda voltava para o Brasil. Eu pude, como prefeito do Rio de Janeiro, emprestar respiradores. São 27 municípios. 27 municípios ao redor do Rio de Janeiro. O próprio governador do Estado pegaram equipamentos no município do Rio de Janeiro. Um milagre. Eu me lembro, na época, o Dória mandou um avião para a China, voltou vazio. Ele não conseguiu comprar os equipamentos. E houve, pelo Brasil, um monte de gente que comprou equipamentos a preço caríssimo, pagou antecipado e não receberam, porque nesse momento a crise era tremenda. Agradeço também aos chineses, claro que agradeço em primeiro lugar a Deus, mas aos chineses que honraram comigo. As pessoas disseram, eles não vão honrar, porque agora o equipamento que eu comprei por $12.000, dando $2.000 de sinal e pagando o resto em 5 anos, sem juros, eles agora estão vendendo a $50.000. Eles não vão entregar. Entregaram tudo quanto nós compramos. O mais barato foi o do senhor. Sim, eu tinha comprado um ano antes. Foi. Por isso que eu consegui fazer um hospital com 500 leitos. O prefeito fechou. Veja, voltou o recurso do Carnaval, voltou o recurso da Globo, 250 milhões, voltou o pedágio, voltaram as OS. Mas não tem recursos para fazer as escolas abrirem. O café da manhã que nós colocamos em 1.565 escolas, e não era café da manhã com suquinho e com biscoitinho num pacotinho, era pão, era manteiga, era iogurte, era vitamina. O senhor estava assistindo uma apresentação das crianças da escola municipal, não sei onde foi o colégio, acho que foi na Zona Oeste. O senhor via criança sem sapato. Compramos. Aí o senhor comprou quantos sapatos? 650 mil. 650 Aliás, eu tenho que agradecer ao Bispo Célio, porque de onde vieram esses sapatos? Vieram de Minas. Minas Gerais. Agora, eu tinha um sapato que eu ganhei dos meus filhos. Eu tenho uma filha que trabalha lá nos Estados Unidos e ela comprou para mim esse sapato, esse tênis. E eu usava esse tênis. Esse. Exatamente, como o Bispo Célio tem aqui. E as crianças gostavam do tênis do prefeito. E eu, então, eu disse, onde é que nós podemos fabricar esse tênis no Brasil? Então, mandei uma amostra para Minas. O senhor lembra disso? Lembro. Um centro de fabricação de sapatos lá no interior de Minas. Acho que é Andradina, né? Em Andradina. E disse a eles, olha, vocês têm condições? E mandei também para outros lugares. Mas eles ganharam a concorrência. E nós compramos 650 mil pares. Eu pergunto, quantos pares de sapato compraram agora? Eu dei 1 milhão de cestas básicas. Quantas cestas básicas deram agora? Os recursos foram para outro setor. Não há controvérsia. Não se fala mal do prefeito, a Globo aplaude. Veja o Carnaval agora. Não sei se vocês viram as notícias, Sim. mas multiplicou por 300% o aumento de mortes por Covid. De mortes por Covid depois do Carnaval. Mas, se fosse na minha época, era CPI, era impeachment. Eu enfrentei dezenas de CPI, dezenas de impeachment. Mas, atualmente, com o prefeito, é isso. Quer dizer, o que o povo deve analisar é o seguinte, qual é o político que eu vou colocar? Eu tenho que colocar um político que esteja disposto a pagar o preço para defender o meu interesse. Se ele for governar colocando o interesse dele em primeiro lugar, ele vai fazer acordo e vai tocar o governo dele, mas eu não vou ser atendido. Eu vou ficar com a catarata, 313 mil, eu operei quase 100, eu não tenho os números de cabeça, mas a maioria dessas cirurgias eram pessoas que estavam empurrando o intestino para dentro da barriga,
com hérnia há anos e anos e anos e anos. Outras tinham apêndice. Quando dá uma crise, a pessoa sobe pelas paredes de dor. Essas coisas, a pessoa tem que entender. Quer dizer, eu vou crucificar esse aqui porque está o tempo todo na notícia dizendo que ele é ruim, que ele é péssimo, que ele é isso, que ele é aquilo. Já falaram os institutos de pesquisa que ele vai perder, que ele não tem chance mesmo. Mas e quando eu tiver uma crise de apêndice? E quando eu tiver que fazer uma tomografia? Nós compramos 27 tomógrafos e colocamos nas comunidades. Foi. Quando é que as favelas do Rio de Janeiro tiveram tomógrafos? Quanta gente... Olha, eu vou dizer uma coisa para o senhor. Eu, na minha época, não tinha... Os meus médicos, nós nos reunimos com o Conselho Científico no Rio de Janeiro, procurando informações. Às vezes, nossas reuniões demoravam 12 horas. Claro que a nossa curva de aprendizagem foi para o governo seguinte. Uhum. O governo seguinte tinha vacina. Eu não tive vacina. Uhum. Mas eu pergunto ao senhor, quantas pessoas morreram no meu governo no auge da crise? 71 mil pessoas. Quanto morreram no ano seguinte? 75, quase 75 mil pessoas. Mesmo tendo vacina. Com vacina. Mesmo tendo um grau de aprendizagem enorme, uma curva de aprendizagem, os meus médicos já sabiam como tratar as pessoas em cada caso específico do percentual de pneumonia viral. Coisa que eu não tinha esse conhecimento, nós não tínhamos esse conhecimento. Mas aí eles vão dizer o seguinte, não, nós fechamos o hospital de campanha no 6º dia porque diminuímos a fila do CISREG. Pois bem, eles diminuíram a fila do CISREG, mas não foi fazendo mutirão, foi fazendo um artifício. Eles tiraram da fila as pessoas que estavam há mais de 6 meses, considerando que encontraram tratamento na rede privada ou morreram. Uhum. Mas você diminuir a fila. Isso é um absurdo. Né? Isso é um absurdo. É um absurdo. Mas eu pergunto, houve crítica na imprensa? Houve crítica? A imprensa não teria interesse, né? Pois é. Em criticar. Como é que vai criticar um governo que tem 250 milhões? Na minha época, olha, eu enfrentei também chuvas que caiu túnel no Rio de Janeiro. Nunca tinha caído túnel no Rio de Janeiro, tem muita chuva, mas caiu túnel. A Avenida Niemeyer caiu quase toda. As enchentes na minha época eram terríveis. Enfrentei a pior crise econômica da minha cidade, nunca teve que pagar tanta dívida. Coisa das Olimpíadas, coisa do governo anterior. E também a pandemia, pior pandemia da nossa história. Uhum. Graças a Deus não atrasamos salários, graças a Deus não atrasamos fornecedores, graças a Deus passamos o governo com as condições que eu não encontrei. Ele reclama que não tinha pago o 13º. Na verdade, quando eu assumi o governo, ele pagou o 13º porque cancelou uma série de empenhos, que estavam para ser pagos, ele simplesmente cancelou. Você sabia que mais de 90% das pessoas que assistem aos nossos vídeos não são inscritas no canal? Fique por dentro dos nossos conteúdos. Se inscreva e não esqueça de ativar o sininho. True Podcast.